Olá, boa tarde. O Código Civil Brasileiro completa 19 anos no próximo domingo. São mais de 2.000 artigos que tratam de uma série de temas das relações jurídicas no setor privado e tem impacto direto no dia a dia das pessoas. Não por acaso é considerada a lei que mais perto convive com o cidadão. Na edição de hoje do Jornal da Justiça, vamos falar sobre essa legislação tão cara aos brasileiros. E você vai ver também. Ministro Luiz Fux presta solidariedade às famílias das mais de 200 mil pessoas que perderam a vida para a Covid-19. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral critica ataque sofrido pelo Congresso norte-americano e reafirma a importância da democracia e segurança do sistema de votação do Brasil. O ministro Barroso se posicionou contra aqueles que criticam o sistema eleitoral brasileiro sem provas, declarando que se alguma autoridade possuir qualquer elemento sério que coloque em dúvida a integridade e a segurança do processo eleitoral, tem o dever de apresentá-lo. E ainda, partido pede ao Supremo para impedir que empresário eleito por votação virtual assuma a presidência do Vasco da Gama. O Solidariedade sustenta que o estatuto do clube não permite a realização da eleição online. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, divulgou nota de pesar pelas 200 mil mortes registradas no Brasil em razão da Covid-19. Em nome do Poder Judiciário, Fux se solidarizou com famílias e amigos das vítimas e garantiu que o Supremo e o Conselho Nacional de Justiça vão continuar atuando para ajudar a sociedade a diminuir os danos e os impactos do que ele chamou de tragédia humanitária. E nesta sexta-feira, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar para impedir que a União requisite insumos contratados pelo governo de São Paulo, especialmente agulhas e seringas destinados à vacinação contra a Covid-19 no estado. Na decisão, o ministro explicou que a competência da União para coordenar o Plano Nacional de Imunização não exclui a atribuição dos estados para promover medidas de cuidados com a saúde e a assistência pública. E justamente para falar sobre o estoque de insumos necessários para a vacinação dos brasileiros, Ricardo Lewandowski intimou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a prestar informações. O ministro Ricardo Lewandowski atendeu a um pedido do partido Rede Sustentabilidade e determinou que o Ministério da Saúde comprove o estoque de seringas e agulhas da União e dos respectivos estados para a vacinação contra a Covid-19, ao menos para os 4 grupos prioritários, conforme detalhado no Plano Nacional de Vacinação do Governo Federal. Além disso, se não houver estoques suficientes dos insumos, que o Ministério apresente em 48 horas o planejamento de novas aquisições. O prazo estabelecido pelo ministro Ricardo Lewandowski para que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, preste essas informações é de 5 dias. Ainda sobre Covid-19, o PDT protocolou notícia-crime no Supremo Tribunal Federal, em que acusa o presidente Jair Bolsonaro de crime contra a saúde pública por indefinição sobre imunização. Na notícia-crime apresentada ao Supremo nesta quinta-feira, o PDT afirma que o Brasil ainda não tem uma data e um cronograma para a vacinação contra a Covid-19, mesmo com a comprovação da eficácia de algumas vacinas. No documento, o partido alega que o presidente da República empreende esforços hercúleos para entronizar o negacionismo e a ignorância em detrimento da ciência. Lembra que pelo menos 50 países em torno do mundo começaram a imunização e que outros 9 países também já anunciaram um plano de vacinação. Segundo a notícia crime, o Plano Nacional não apresentou as datas para o início da imunização, nem tampouco se definiu o cronograma. O PDT afirma que Jair Bolsonaro praticou, em tese, 2 crimes previstos no Código Penal, de prevaricação e de infração de medida sanitária preventiva, e pede que as acusações sejam encaminhadas para análise da Procuradoria-Geral da República.
A força-tarefa do Ministério Público do Distrito Federal para ações de enfrentamento à pandemia pediu ao governo local informações sobre a fiscalização de eventos durante as festas de Réveillon. O MP quer saber se bares e restaurantes que funcionaram na noite da virada seguiram as regras de segurança sanitária, além do resultado das fiscalizações realizadas, incluindo irregularidades encontradas e providências tomadas. A partir desses dados, o MPDFT vai fazer um mapeamento sobre as deficiências nas medidas de contenção à Covid-19 para embasar as próximas ações. A Secretaria de Proteção à Ordem Urbanística de Brasília tem 10 dias para apresentar as informações. Em nota à imprensa, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, classificou como ato de incivilidade o ataque ao Congresso dos Estados Unidos ocorrido no último dia 6. Barroso também falou sobre a importância da democracia, da preservação das instituições e da segurança do processo eleitoral brasileiro. Sobre o acontecimento nos Estados Unidos, o ministro afirmou que a alternância no poder é um rito vital da democracia e não aceitá-la é vício dos autoritários que não respeitam as regras do jogo. O presidente do TSE também defendeu a eficiência e a segurança do processo eletrônico de votação brasileiro, citando os 5 presidentes eleitos desde 1996 com a utilização das urnas eletrônicas. Neste período, nunca se apresentou perante o TSE qualquer evidência ou mesmo indício de fraudes. O ministro lembrou que há comprovação histórica de que elas existiram na época em que a votação era feita por meio de cédula e destacou que a implantação do voto impresso não é possível por força de decisão do Supremo Tribunal Federal. Além de significar um custo adicional de R$2 bilhões, a medida colocaria em risco o sigilo e a liberdade do voto e não traria ganho relevante para a segurança da votação. O presidente do TSE usou inclusive o exemplo do que ocorreu nos Estados Unidos, onde mesmo havendo voto impresso, o resultado das eleições foi questionado e grupos extremistas inconformados com a derrota cometeram atos de vandalismo na sede do Legislativo. O ministro Barroso se posicionou contra aqueles que criticam o sistema eleitoral brasileiro sem provas, declarando que se alguma autoridade possuir qualquer elemento sério que coloque em dúvida a integridade e a segurança do processo eleitoral, tem o dever de apresentá-lo. Do contrário, está apenas contribuindo para a ilegítima desestabilização das instituições. Luiz Roberto Barroso finaliza a nota oficial afirmando que governantes democráticos desejam ordem e, por isso mesmo, não devem fazer acenos para desordens futuras, violência e agressão às instituições. O presidente do TSE também utilizou o Twitter para se manifestar, criticando o ocorrido nos Estados Unidos, chamando os invasores do Congresso americano de apoiadores do fascismo e dizendo que pessoas de bem não apoiam a barbárie e que espera que as instituições americanas reajam com vigor a essa ameaça à democracia. O Partido Solidariedade entrou com ação no Supremo Tribunal Federal para impedir que o empresário Jorge Salgado tome posse como presidente do Vasco da Gama no próximo dia 15. O partido quer que o advogado Luiz Roberto Ciano assuma o cargo. O Solidariedade entrou no STF com uma ação de descumprimento de preceito fundamental, questionando uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio que invalidou a eleição para a presidência do Vasco, realizada no dia 7 de novembro e determinou uma nova eleição online. A legenda argumenta que a determinação violou os preceitos da autonomia privada das instituições, da anterioridade eleitoral e da segurança jurídica. O Solidariedade sustenta que o Estatuto do Clube não permite a realização da eleição online. O partido argumenta que nem todos os sócios têm as tecnologias necessárias para participar de uma eleição virtual. O Solidariedade pede a suspensão da decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e pede que seja respeitado o resultado da eleição presencial que aconteceu no dia 7 de novembro e que elegeu o advogado Leven Ciano. O relator da ação no Supremo Tribunal Federal é o ministro Dias Toffoli. No próximo bloco, a gente fala sobre os 19 anos do Código Civil Brasileiro e o que ele representa para a nossa sociedade. Voltamos já. A Constituição Federal é a base, é a mola mestra do Estado Democrático de Direito, que tem como estrutura o princípio da dignidade da pessoa humana, bases e princípios que regem a Constituição.
Dito isto, é preciso anotar que a Constituição é fundamental, é estruturante para o nosso país. A Constituição deve ser observada, cumprida e respeitada. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu manter o transporte coletivo de graça para idosos acima de 60 anos. A decisão atende a pedido de sindicatos para restabelecer a gratuidade retirada em uma ação conjunta entre a Prefeitura e o governo do estado. Segundo a decisão do juiz Luiz Manuel Fonseca Pires, da terceira vara de Fazenda Pública, o decreto assinado pelo governador João Dória em dezembro não se sobrepõe à lei estadual que determina a gratuidade. O governo paulista diz que vai recorrer da decisão quando for intimado. No próximo domingo, o Código Civil Brasileiro completa 19 anos. A legislação que determina direitos e deveres das pessoas nas relações delas e na vida privada levou 8 décadas para ser renovada. Em 86 anos, vive-se todos os estágios da vida. Da infância à velhice, a existência humana ganha mais do que maturidade. Ela se enche também de sabedoria. Um século atrás, a expectativa de vida do brasileiro era de 34 anos. Eu mesma poderia estar me preparando para o fim. 100 anos atrás, o inventor do telefone, Alexander Graham Bell, realizava a primeira chamada a longa distância. Hoje, a gente se comunica rapidamente e através de um toque na tela do celular. Em pensar que nós, mulheres, sequer poderíamos ir às urnas para escolher os nossos governantes. Mas nem sempre a legislação acompanha essa evolução. O Código Civil Brasileiro, que determina direitos e deveres das pessoas, do que elas têm e das relações delas na vida privada, levou 8 décadas para ser renovado. O primeiro código era de 1916. Entre uma legislação e outra, o mundo passou por 2 guerras mundiais, uma revolução cultural. O Brasil viveu anos no regime de ditadura militar. Em 86 anos, os livros de história se modificaram muito. Pelo Código Civil de 1916, cabia ao homem decidir sobre a criação dos filhos, prover o sustento da família e definir o que a esposa deveria fazer, já que a ela era imposto o dever de submissão ao marido. Já tem 22 anos que eu estou no mercado de trabalho. Meu marido nunca interferiu nisso, foi algo assim maravilhoso. A gente tem direito sobre a própria vida, né? A mulher tem o mesmo direito que o homem, né? Tem que trabalhar, tem que saber, depende dela, se ela se interessa, se ela quer trabalhar, ela não tem que ficar dependente do homem, ela tem que ter as coisas dela. Mas na prática, isso foi mudando e essa mudança foi transformada em lei no Código Civil de 2002. A presença feminina no mercado de trabalho, a proibição da diferenciação de salários entre os trabalhadores. Jovens passaram a ser legalmente maiores de idade aos 18 anos. Antes, precisavam chegar aos 21. Esses são apenas alguns exemplos das mudanças registradas em 2.046 artigos. Há quase 2 décadas, ele chegou ao ordenamento jurídico para ser uma legislação mais moderna, trazer novas formas de reger a sociedade como um todo, as pessoas na individualidade delas, a família, que hoje tem os mais diversos formatos e a propriedade. O Código praticamente sintetizou na lei os julgados e a jurisprudência que já vinham sendo consolidadas pelos tribunais nas últimas décadas. Então ele tem uma visão mais progressista e procurou se aproximar às necessidades históricas e sociais de nosso tempo. Mesmo tendo sido enriquecido com décadas de experiência doutrinária e também jurisprudencial, a gente percebe que algumas questões acabaram ficando de fora do Código. Então, ao longo desse período, nós tivemos revogações, atualizações legislativas e interpretação dos tribunais mais atentos ao dinamismo da sociedade. E a gente conversa mais sobre este assunto ao vivo pela internet com o advogado Flávio Tartucci, que é especialista em direito civil. Doutor, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. É um grande prazer, mais uma vez, falar com todos os amigos da Justiça.
Quando a gente fala em Código Civil, doutor, são 2.046 artigos, é muita coisa, mas na prática, efetivamente, o que tem de relação ali com a nossa vida? Tudo, desde o nascimento, para muitos, desde a concepção até depois da nossa morte, o Código Civil procura resolver os problemas cotidianos das pessoas, né? Essa é a principal função, aliás, do Código e também do direito civil, né? Contratos, propriedade, posse, empresa, família, sucessões, quer dizer, a vida privada cotidiana das pessoas está toda no Código Civil. Teve a aprovação do novo Código Civil em 2002, este que completa 19 anos, para preencher um lapso ali, né, de 86 anos na história em que a legislação não era modificada. O que teve de principal mudança que traz hoje essa legislação para a nossa realidade? Bom, nós tivemos uma maior humanização do direito privado, um senso coletivo maior nesse código, né? Temos, por exemplo, tratamentos sobre direitos da personalidade, tivemos a unificação da matéria de direito empresarial, antigamente chamado direito comercial, tivemos também o chancelamento de novos princípios contratuais, a boa-fé objetiva, né, que estava previsto no Código Comercial, mas pouco aplicada, a função social do contrato também, e tivemos muitas mudanças na matéria de direito das sucessões, mudanças essas que até hoje algumas não foram ainda solucionadas pela jurisprudência brasileira. O que é direito sucessório, né? Sim, o direito das sucessões tem uma grande importância, né? Diz respeito à continuidade da pessoa, a transmissão da propriedade após a morte, e o Código Civil, ele trouxe o Código de 2002, uma grande revolução frente ao sistema do Código de 16. Na minha opinião, hoje, nessa matéria que nós temos os principais debates dentro do direito privado. O senhor falou em boa-fé dos contratos, né? O que isso representa na prática para o cidadão em casa? Olha, a boa-fé objetiva, como eu disse, era um princípio que estava previsto no Código Comercial de 1850, expressamente, com pouca aplicação prática, e que foi mais concretizada pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Boa-fé objetiva, em poucas palavras, significa a exigência de um comportamento de lealdade das partes contratuais. E esse princípio, sem dúvida alguma, trouxe uma revolução, uma correção dos contratos, e é, sem dúvida nenhuma, um dos principais focos de aplicação do Código de 2002. A gente viu na reportagem uma grande mudança, né, nos direitos das mulheres, em todos os quesitos do Código Civil, né? A mulher passou a ser representada na legislação com humanidade. Como o senhor entende isso? Essa é uma mudança importante. Se utiliza até uma expressão na doutrina que o Código ele acabou, na linha da Constituição Federal, trazendo uma despatriarcalização, né? Então, uma ideia de isonomia, de igualdade entre homens e mulheres na chefia do poder familiar, no exercício do poder familiar, né? Então, sem dúvida nenhuma, esse foi um impacto importante do Código de 2002 e um impacto louvável, né? Teve também a mudança da maioridade civil. Passamos a ser maiores de idade aos 18 anos e não aos 21, como antes era previsto, mas muita gente confunde isso com maioridade penal. Existe uma grande diferença. O que diz a maioridade civil, doutor? Sim, a maioridade civil ela diz respeito justamente aos atos que eu mencionei aqui na primeira pergunta, os atos privados, né? O exercício, por exemplo, de direitos contratuais, o exercício de direitos familiares, né? A questão também sucessória, a possibilidade, por exemplo, de se fazer um testamento, a possibilidade até de se reconhecer um filho, né? E tanto isso é verdade que quando nós falamos, por exemplo, na emancipação, né? Quer dizer, você antecipar os efeitos da maioridade para o momento anterior aos 18 anos, essa emancipação diz respeito tão somente ao direito civil, então não repercute para o direito penal, né? São esferas bem diferentes, né? E, sem dúvida nenhuma, o direito civil, ele trabalha mais com permissões para práticas de atos privados, né? Não com restrições, como nós temos no direito penal. Ótima explicação, doutor. Muito obrigada pela participação aqui conosco no Jornal da Justiça. Muito obrigado, foi uma grande honra participar mais uma vez. Quero desejar aí um 2021
melhor para todos nós, né, nesse momento complicado, e lembrar aí, mais uma vez, a função do Código Civil, que é realmente de resolver os problemas das pessoas durante todo o trajeto privado da pessoa natural e também da pessoa jurídica. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pela gentileza. Superior Tribunal de Justiça garante a uma criança a continuidade de tratamento não previsto na Agência Nacional de Saúde Complementar. Estamos num instante. A Constituição Federal de 1988, também chamada de Constituição Cidadã, já em seu preâmbulo busca assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a igualdade, o bem-estar e a segurança como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional. Ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, determina a continuidade de tratamento à criança não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, determinou que a Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico dê continuidade aos tratamentos médicos de uma criança de 7 anos de idade, diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1 em quadro de cetoacidose diabética. O ministro concedeu efeito suspensivo ao agravo interno interposto contra uma decisão monocrática da ministra do STJ, Maria Isabel Galotti, que afastou a obrigação da operadora de plano de saúde de custear o tratamento médico por não estar previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como o fornecimento de órtese não ligada a procedimento cirúrgico. A defesa sustenta, entre outras coisas, que o atual tratamento proposto e os materiais solicitados têm o objetivo de evitar risco de hipoglicemia grave e sintomática e que a tutela de urgência foi apresentada porque há graves riscos irreversíveis, uma vez que, além do diagnóstico de diabetes, a criança é portadora de síndrome de Down. Ao considerar liminar, o ministro Humberto Martins afirmou que o perigo da demora e o risco de irreversibilidade estão evidenciados e ficou caracterizada a situação emergencial em relação à saúde da criança, caso ocorra a interrupção do tratamento. Além disso, o presidente do STJ destacou que há precedentes divergentes entre as turmas de direito privado do tribunal sobre a obrigatoriedade ou não de custeio de tratamento pelas operadoras de planos de saúde, quando o tratamento médico não está inserido no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. A decisão da presidência vale até o julgamento definitivo do recurso especial pela 4ª turma do STJ. A Justiça do Distrito Federal condenou um supermercado a indenizar por danos morais e materiais uma cliente que teve o carro roubado no estacionamento. A decisão é da 12ª Vara Civil de Brasília, que entendeu que a relação entre a cliente e o supermercado é de consumo e que o crime ocorreu porque o supermercado não garantiu segurança à cliente. Para a Justiça, sempre que se tratar de estacionamento privativo, os estabelecimentos têm o dever de guarda e vigilância sobre bens e clientes. O caso foi em 2018. A polícia recuperou apenas o carro, mas a cliente perdeu os documentos, o celular e as compras que haviam sido feitas no supermercado. Ela pediu na justiça indenização por danos morais e materiais. O estabelecimento alegou não ter responsabilidade no roubo por se tratar de fortuito externo. Mas o supermercado foi condenado pelos danos causados à cliente, por isso vai ter que pagar uma indenização no valor de R$ 5.200. Essa edição do Jornal da Justiça termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Um excelente fim de semana para você. Tchau, até segunda-feira.